Roma. Fim da segunda década antes de Cristo. A geada estala nas pedras da estrada que leva para o norte, em direção aos Alpes. Dezenas de milhares de legionários marcham através do silêncio branco e suas sandálias metálicas tilintam no gelo, como correntes. O frio penetra até os ossos, a pele racha, a respiração se transforma em vapor, como se a alma saísse da boca. Mas por que os guerreiros do grande império, que subjugou metade do mundo, não conseguiam se proteger da congelação? Por que Roma, que criou estradas, aquedutos e máquinas de cerco, demorou tanto para inventar um calçado de inverno simples? Historiadores escrevem que na época de Júlio César e mais tarde, durante as campanhas germânicas, milhares de soldados sofriam não de espadas, mas do frio. Tácito mencionava como o vento norte arrancava as tendas e durante a noite matava os sentinelas que não conseguiam acender o fogo. Achados arqueológicos na Alemanha mostram: em acampamentos encontravam-se fogueiras carbonizadas, mas quase nenhum par de calçado adaptado para a neve. Os legionários usavam sandálias de couro abertas, caligae, confortáveis para marchar pelas estradas da Itália, mas mortalmente perigosas na neve. Então, entra em cena na história romana um item quase esquecido: botas de inverno de couro, que salvavam vidas. Eles eram chamados de campadi. Eram botas robustas de couro grosso, com um forro macio de pele de ovelha, que se apertavam com correias até o meio da panturrilha. Elas se tornaram uma rara exceção, um luxo, acessível a oficiais ou legionários nas fronteiras setentrionais distantes. Imagine esta imagem: noite escura, neve até metade do rosto, um legionário de guarda. Sob um manto de lã grossa, sob a cota de malha, apenas finas correias de couro e estas botas. Os campadi não eram moda, eles eram a salvação. Um passo em falso na crosta de neve, couro molhado, e em uma hora a pessoa já não conseguia ficar de pé. Os soldados aqueciam os pés nas cinzas das fogueiras, secavam o calçado nas lanças e, ao amanhecer, novamente caminhavam sobre o gelo. O termo campage provinha da palavra latina campus, campo, acampamento. E neste nome estava a essência. Calçado não para a cidade, mas para condições de campo, para marchas, onde a vida dependia de quão firmemente você se mantinha de pé. Estas botas tornaram-se um símbolo de resistência, assim como o gládio, um símbolo de força. Mas o exército romano não aceitou a novidade imediatamente. Muitos centuriões antigos consideravam os campagi um sinal de fraqueza. Segundo eles, um verdadeiro guerreiro deveria ser temperado pelo vento e pela neve. No entanto, a dura realidade das campanhas do norte rapidamente mostrou: sem este calçado, as legiões derretiam mais rápido do que seus inimigos podiam atacar. Nas terras frias da Gália e da Germânia, cada passo se transformava em um desafio. O sangue nas veias engrossava com a geada, a respiração cortava os pulmões. E foi exatamente então que os campagi começaram a mudar o destino do exército, silenciosamente, sem triunfos, sem manifestos. Um soldado que não perdesse os dedos dos pés podia continuar a lutar. E se a armadura salvava o corpo e a espada a honra, então estas botas de couro salvavam a própria existência da legião romana. Mas o caminho para o seu reconhecimento foi longo e custou ao império muitas pernas congeladas, corpos com congelação e vitórias perdidas. O frio, contra o qual não havia escudo, revelou-se mais forte do que qualquer inimigo. E para o vencer, os romanos tiveram de mudar a própria filosofia da guerra, da orgulhosa resistência para a sobrevivência sensata. Foi a partir deste momento que começou a história do calçado de inverno, que se transformou numa arma não menos importante do que a espada. Pois nas duras campanhas do norte, o inverno não apenas retardava o passo, ele decidia quem chegaria à primavera. E aqueles que não acreditavam na força do couro e da pele, em breve conheceriam o preço do orgulho, literalmente nas suas próprias pernas. A neve caía sobre os capacetes como a brancura nos cabelos dos velhos.
As legiões moviam-se para o norte, para onde até os sons congelavam no ar. Ano 41 depois de Cristo. O imperador Cláudio prepara o exército para a campanha na Britânia. Dezenas de milhares de soldados, centuriões, escravos, mulas e ferreiros atravessam as planícies da Gália, onde a temperatura descia abaixo de zero. A marcha durou semanas, e no momento em que as tropas chegaram à costa, pessoas exaustas cambaleavam com os pés a sangrar. Foi exatamente então que os intendentes romanos começaram a fornecer em massa aos soldados o novo calçado, os campagi. Este calçado tornou-se a primeira tentativa de Roma de adaptar o exército ao clima, e não o contrário. Os campagi eram feitos de couro de boi, áspero mas resistente, e tinham um forro de pele de ovelha. As bordas da bota subiam até a panturrilha, fixando-se com correias. Para isolamento adicional, os guerreiros inseriam no interior follas secas ou tecido embebido em gordura. Na sola, por veces, eram cravados espigóis de ferro para não escorregar no gelo. Tácito escreveu que as legiões que não tinham equipamento de inverno perdiam mais homens devido ao frio do que as espadas. E quando os arqueólogos encontraram fogueiras carbonizadas em acampamentos germânicos, descobriram ao lado delas fivelas metálicas, a única coisa que restou dos campagi. Cada fivela era uma marca de sobrevivência. Onde elas estaban, alguén uma vez sobreviveu a noite mantendo os pés. As botas eran caras. Un par custaba o equivalente a 2 rações de grão, demasiado para un simple soldado. Por isso, os campagi eram inicialmente usados apenas por centuriones e legados, comandantes para que no frío podía significar a perda de controlo sobre a legião. O exército romano era uma máquina de disciplina. O oficial não tinha o direito de ficar doente. Se ele não conseguisse ficar de pé, toda a cadeia de comando ruía. Os legionários, por sua vez, eram forzados a procurar os seus próprios meios de salvação. Eles envolvían os pés com panos embebidos em gordura animal, colocaban pedazos de lá debaixo dos calcañares e, por veces, tiraban o calzado dos inimigos mortos para não congelar. Numa das cartas encontrada no forte de Vindolanda, no norte da Britânia, un soldado descoñecido pedía para lle enviaren un par de meias quentes e sandalias máis grosas. Isto é un testemunho vivo. Mesmo décadas após a invasão, os romanos aínda estaban a aprender a sobreviver ao inverno do norte. Foi exatamente então que o termo ínsula e campagines, campagi aquecidos, entrou no uso militar. Assim, eram chamadas as botas melhoradas, onde entre as camadas de couro se inseriam feltro ou pele. Uma invenção simples, quase intuitiva, mas que mudou a tática das marchas. A partir deste momento, as legiões podiam mover-se não só no verão, mas também no inverno. A imagem dessas campanhas, como uma marcha no fio da navalha do frio. Os soldados caminhavam sobre a neve, que rangia como areia na arena do Coliseu. Cada inalação cortava o peito, cada paragem transformava-se numa luta pelo calor. Os seus passos assemelhavam-se às batidas do coração do império. Lentos, pesados, mas imparáveis. E, no entanto, esta vitória sobre a natureza teve um preço alto. Os intendentes tinham de transportar centenas de fardos de couro, pele e óleo. Os cavalos atolavam na neve, as carroças avariavam-se, e os estoques de calçado esgotavam-se rapidamente. Os guerreiros reparavam as botas diretamente no acampamento, cortavam novas solas de escudos, costuravam as correias com tendões, untavam com gordura para que não rachassem. Os historiadores divergem sobre quando exatamente os campagi se tornaram parte oficial do equipamento da legião. Alguns acreditam que isso aconteceu sob Trajano, durante as suas campanhas dácias. Outros que já sob Augusto nas fronteiras setentrionais do Reno. Mas todas as fontes concordam numa coisa: sem este calçado, nenhuma campanha para o norte seria possível. Foi nas terras frias da Germânia, onde os rios se cobriam de gelo e a armadura tilintava com o frio, que nasceu um novo símbolo da disciplina romana: o soldado que não se rende ao frio.
Os Campagi tornaram-se uma extensão do seu corpo. Neles ele dormia, caminhava, lutava. Eles cheiravam a fumo, suor e couro, o cheiro da sobrevivência. Assim, o exército romano aprendeu a lutar contra a própria natureza. Não com a espada, não com o fogo, mas com a correia e a costura. E nesta vitória silenciosa sobre o frio escondia-se uma grande verdade. O império sustenta-se não só com sangue e ferro, mas também com a capacidade de aquecer o homem no momento em que o mundo à sua volta se transforma num deserto gelado. O inverno nas províncias do norte não perdoava erros. Quando as legiões atravessavam os Alpes ou acampavam na Germânia Superior, a neve não era apenas um elemento, ela se transformava em inimigo. Nesses dias, o frio era como um exército invisível. Ele não atacava, apenas esperava. E se a armadura protegia das flechas, a geada penetrava onde não existiam escudos, sob a pele. As crônicas mencionavam como, ao amanhecer, os romanos encontravam sentinelas congelados no posto, ainda de pé com as lanças nas mãos, como se estivessem vivos. Foi exatamente então que o significado dos Campagi se tornou óbvio até para os veteranos mais teimosos. Os guerreiros chamavam-nas de segundos pés. As botas, feitas de couro grosso de boi, absorviam a umidade, mas ao mesmo tempo mantinham o calor. As suas solas eram encamadas, costuradas com linha de linho impregnada de resina para não apodrecer. Por fora, correias. Por dentro, pele de ovelha, que era untada com gordura. Até o cheiro destas botas era especial, uma mistura de fumo, suor e gordura. Ele impregnava a pele, como a memória das noites frias junto à fogueira. Ao centurião era permitido ter um par de Campagi sobressalentes. Para um legionário comum, tal luxo era inatingível. As suas botas desgastavam-se em poucas semanas. Nos acampamentos romanos existiam oficinas especiais, fábricas onde escravos e celtas prisioneiros reparavam calçado. Era um verdadeiro exército de calçado dentro do exército. Cada soldado sabia. A perda de um Campagi numa campanha de inverno era equivalente à perda da vida. A logística romana funcionava com precisão impecável. Da Itália para as províncias do norte, partiam caravanas com couro, pele e ferramentas. Uma carroça transportava até 500 pares de botas, mas mesmo tal fluxo nem sempre conseguia repor o desgaste. Então os legados davam a ordem: retirar o calçado dos caídos. Isso soava cruel, mas de outra forma não era possível. Na Terra Fria, o valor de uma bota era equiparado ao valor de uma espada. Nas escavações arqueológicas do Forte de Vindolanda, no norte da Britânia, encontraram centenas de solas, corroídas pelo tempo. Entre elas, tamanhos infantis. Isso significava que nos acampamentos viviam famílias de legionários, e até elas necessitavam de proteção contra o frio. Pequenos Campagi para crianças, um vestígio mudo de como o Império tentava aquecer-se por completo, não só com a espada, mas também com o couro forrado à pele. Um facto que os historiadores frequentemente ignoram. As botas mudaram a tática de movimento do exército. Antes do surgimento dos Campagi, as legiões cessavam nas ações ativas com a chegada do inverno, recolhendo-se aos quartéis. Mas quando o calçado permitiu aos soldados moverem-se na neve, começaram as incursões de inverno, súbitas, mortalmente rápidas. Era um novo tipo de guerra. A geada, que antes era inimiga, tornou-se aliada. Os bárbaros, habituados a habitações quentes, eram agora apanhados de surpresa no meio das nevascas. Quando as legiões atravessavam os Alpes ou acampavam na Germânia Superior, a neve não era apenas um elemento, ela se transformava em inimigo. Nesses dias, o frio era como um exército invisível. Ele não atacava, apenas esperava. E se a armadura protegia das flechas, a geada penetrava onde não existiam escudos, sob a pele. As crônicas mencionavam como, ao amanhecer, os romanos encontravam sentinelas congelados no posto, ainda de pé com as lanças nas mãos, como se estivessem vivos. Foi exatamente então que o significado dos Campagi se tornou óbvio, até para os veteranos mais teimosos.
Os guerreiros chamavam-nas de segundos pés. As botas feitas de couro grosso de boi absorviam a umidade, mas ao mesmo tempo mantinham o calor. As suas solas eram encamadas, costuradas com linha de linho impregnada de resina para não apodrecer. Por fora, correias, por dentro, pele de ovelha, que era untada com gordura. Até o cheiro destas botas era especial, uma mistura de fumo, suor e gordura. Ele impregnava a pele, como a memória das noites frias junto à fogueira. Ao centurião era permitido ter um par de campague sobressalentes. Para um legionário comum, tal luxo era inatingível. As suas botas desgastavam-se em poucas semanas. Nos acampamentos romanos existiam oficinas especiais, fábricas onde escravos e celtas prisioneiros reparavam calçado. Era um verdadeiro exército de calçado dentro do exército. Cada soldado sabia. A perda de um campage numa campanha de inverno era equivalente à perda da vida. A logística romana funcionava com precisão impecável. Da Itália para as províncias do norte partiam caravanas com couro, pele e ferramentas. Uma carroça transportava até 500 pares de botas. Mas mesmo tal fluxo nem sempre conseguia repor o desgaste. Então os legados davam a ordem: retirar o calçado dos caídos. Isso soava cruel, mas de outra forma não era possível. Na Terra Fria, o valor de uma bota era equiparado ao valor de uma espada. Nas escavações arqueológicas do Forte de Vindolanda, no norte da Britânia, encontraram centenas de solas corroídas pelo tempo, entre elas, tamanhos infantis. Isso significava que nos acampamentos viviam famílias de legionários e até elas necessitavam de proteção contra o frio. Pequenos campade para crianças, um vestígio mudo de como o Império tentava aquecer-se por completo, não só com a espada, mas também com o couro forrado à pele. Um facto que os historiadores frequentemente ignoram: as botas mudaram a tática de movimento do exército. Antes do surgimento dos campage, as legiões cessavam as ações ativas com a chegada do inverno, recolhendo-se aos quartéis. Mas quando o calçado permitiu aos soldados moverem-se na neve, começaram as incursões de inverno, súbitas, mortalmente rápidas. Era um novo tipo de guerra. A geada, que antes era inimiga, tornou-se aliada. Os bárbaros, habituados a habitações quentes, eram agora apanhados de surpresa no meio das nevascas. O termo hiberna, invernada, tornou-se chave no sistema militar romano. Assim eram chamados os acampamentos onde as legiões passavam o inverno, sem desmobilizar o exército. Neles construíam-se muros de pedra, erguiam-se banhos e forjas, onde se consertava o calçado. Mas mesmo lá o frio não recuava. Os campage pendiam nas entradas, secavam-se junto às lareiras, e cada guerreiro sabia: se as botas não secassem até de manhã, os pés seriam perdidos. A imagem da invernada não era o silêncio, mas o eterno ranger da neve, o fumo das fogueiras e o martelar dos martelos. Os guerreiros coziam, untavam, remendavam. Por vezes, quando a temperatura caía demasiado, eles calçavam 2 pares de polainas de lã, e os pés ficavam parecidos com pedras embrulhadas em tecido. E ao longe, para lá da paliçada, esperava o inimigo. Os germanos, que observavam da floresta como Roma tentava aquecer-se. O centurião, ao passar pelas fileiras, não olhava apenas para as armas. Ele verificava o calçado. Um soldado com a sola rachada arriscava-se a morrer antes do combate. Era um novo código de sobrevivência. A disciplina não era medida pelo comprimento da lança, mas pela resistência da bota. Um historiador moderno observou: Roma venceu os bárbaros não com a espada, mas com a correia. E nestas palavras não há exagero. Os campage tornaram-se a primeira estratégia de inverno do Império. Onde os bárbaros viviam junto ao fogo, os romanos caminhavam sobre a neve, erguendo estandartes cobertos de geada. Mas esta nova força teve um preço. O couro, impregnado de gordura, apodrecia rapidamente, causando doenças nos pés. Os soldados esfregavam os pés com sal,
Enfaixavam-nos com panos para que não surgissem úlceras gangrenadas. No inverno, o cheiro do acampamento legionário era uma mistura de fumo, metal e dor humana. Mas ninguém se queixava, porque onde até as pedras rachavam com o frio, era precisamente o couro dos Campadi, que se tornava a fronteira entre a vida e a morte. E quanto mais o império avançava para o norte, mais tênue se tornava essa fronteira. O frio transformava-se num exame que nem todos conseguiam passar. Mas enquanto as botas aguentavam, o império também se mantinha. Quando o vento arrancava as tendas e uivava nas armaduras, o acampamento romano transformava-se num lembrete vivo de que o homem é fraco perante a natureza. O frio não gritava, não atacava. Ele simplesmente subtraía a força lentamente. Foi exatamente nessas condições que a campanha do imperador Trajano contra os dácios, iniciada no ano 101 da nossa era, se tornou um teste não só para as armas, mas também para a própria capacidade de sobreviver. O inverno nos Cárpatos matava em silêncio, e a salvação voltava a ser os Campagi. Aquelas mesmas botas de couro sobre as quais agora se falava não como um luxo, mas como um instrumento militar. As legiões moviam. O frio penetrava sob as cotas de malha, sob as túnicas, sob a pele. Os romanos chamavam a esta época de estação sem som. Os passos na neve tornavam-se abafados, as vozes afogavam-se no vapor da respiração. E no meio desse silêncio, apenas um som era constante, o estalar das botas de couro, congelando a cada passo. Foi exatamente então que os legados introduziram pela primeira vez uma regra obrigatória: verificar o calçado antes de sair do acampamento. Os Campadi tornaram-se parte da inspeção de formação, juntamente com a espada e o capacete. Uma bota rasgada ou molhada era considerada uma ameaça à disciplina, porque um soldado sem calçado não é um guerreiro, é um fardo para os camaradas. Numa das inscrições encontradas numa pedra nas montanhas romenas, menciona-se o fabricum Campadinum, artesãos que consertavam botas para o exército. Eles recebiam uma ração extra e isenção de sentinelas. Sem eles, o exército literalmente não conseguia ficar de pé. Tácito escreveu que os guerreiros que perdiam o calçado caminhavam descalços na neve até encontrarem um camarada caído e tiravam-lhe as botas. Esta prática sombria tornou-se um símbolo silencioso de como o frio nivela todos: o legado e o simples soldado, o herói e o recruta anônimo. Os Campadi, tal como toda a engenharia romana, evoluíram. Em meados do século II, surgiram modelos com sola dupla, duas placas de couro, entre as quais se colocava lã. Tais botas mantinham no calor 2 vezes mais tempo, e os soldados podiam ficar de guarda por horas. Eram chamados de Campadi duplos. A sola era fixada com pregos de cobre, que deixavam na neve vestígios em forma de padrão. Os arqueólogos mais tarde determinavam por eles o percurso da legião. A imagem desses vestígios impressiona. Milhares de pegadas idênticas que se perdem na brancura distante. Sem nomes, sem rostos. Apenas as marcas das botas, cravadas no gelo. Estes são os vestígios de um império que avançava apesar de tudo. Ao mesmo tempo surgiu um novo termo militar, calceus militares. Assim eram chamados os Campadi melhorados para oficiais. Eram decorados com fivelas metálicas, por vezes com o símbolo da legião gravado, mas a sua função permanecia a mesma: proteger do frio. Disse que até o imperador Trajano usava botas semelhantes durante as travessias. Nos baixos relevos da coluna de Trajano em Roma, pode-se ver como soldados com longos mantos e calçado fechado assaltam as fortificações dácias no meio da neve. Esta é a primeira representação na história de equipamento militar de inverno. No entanto, o frio não era o único inimigo. A umidade, ao ser absorvida pela pele, tornava as botas pesadas. Um legionário escreveu numa carta: depois de um dia de marcha, os pés parecem carregar 2 pedras, mas ninguém se queixava, porque a bota, por mais desconfortável que fosse, significava vida.
O frio penetrava sob as cotas de malha, sob as túnicas, sob a pele. Os romanos chamavam a esta época de estação sem som. Os passos na neve tornavam-se abafados, as vozes afogavam-se no vapor da respiração. E no meio desse silêncio, apenas um som era constante, o estalar das botas de couro congelando a cada passo. Foi exatamente então que os legados introduziram pela primeira vez uma regra obrigatória: verificar o calçado antes de sair do acampamento. Os campaggi tornaram-se parte da inspeção de formação, juntamente com a espada e o capacete. Uma bota rasgada ou molhada era considerada uma ameaça à disciplina, porque um soldado sem calçado não é um guerreiro, é um fardo para os camaradas. Numa das inscrições encontradas numa pedra nas montanhas romenas, menciona-se o fabricum campaginum, artesãos que consertavam botas para o exército. Eles recebiam uma ração extra e isenção de sentinelas. Sem eles, o exército literalmente não conseguia ficar de pé. Tácito escreveu que os guerreiros que perdiam o calçado caminhavam descalços na neve até encontrarem um camarada caído e tiravam-lhe as botas. Esta prática sombria tornou-se um símbolo silencioso de como o frio nivela todos: o legado e o simples soldado, o herói e o recruta anônimo. Os campaggi, tal como toda a engenharia romana, evoluíram. Em meados do século II, surgiram modelos com sola dupla, Duas placas de couro, entre as quais se colocava a lã. Tais botas mantinham o calor 2 vezes mais tempo, e os soldados podiam ficar de guarda por horas. Eram chamados de campaggi duplos. A sola era fixada com pregos de cobre, que deixavam na neve vestígios em forma de padrão. Os arqueólogos mais tarde determinavam por eles o percurso da legião. A imagem desses vestígios impressiona. Milhares de pegadas idênticas que se perdem na brancura distante. Sem nomes, sem rostos, apenas as marcas das botas, cravadas no gelo. Estes são os vestígios de um império que avançava, apesar de tudo. Ao mesmo tempo, surgiu um novo termo militar, calceus militares. Assim eram chamados os campaggi melhorados para oficiais. Eram decorados com fivelas metálicas, por vezes com o símbolo da legião gravado, mas a sua função permanecia a mesma: proteger do frio. Diz-se que até o imperador Trajano usava botas semelhantes durante as travessias. Nos baixos relevos da coluna de Trajano em Roma, pode-se ver como soldados com longos mantos e calçado fechado assaltam as fortificações dácias no meio da neve. Esta é a primeira representação na história de equipamento militar de inverno. No entanto, o frio não era o único inimigo. A umidade, ao ser absorvida pela pele, tornava as botas pesadas. Um legionário escreveu numa carta: depois de um dia de marcha, os pés parecem carregar 2 pedras. Mas ninguém se queixava, porque a bota, por mais desconfortável que fosse, significava vida. Os guerreiros untavam o couro com gordura, envolviam os pés em lã, e quando as botas molhavam, colocavam-nas junto à fogueira até que o couro escurecesse com a fumaça. Os romanos rapidamente perceberam. A guerra no inverno exigia novas leis. Os acampamentos eram agora construídos mais perto de fontes de água doce, onde se podia amolecer o couro, costurar e remendar o calçado. nos arsenais surgiram barris com soluções de curtume, e artesãos eram treinados junto às legiões. Os campaggi tornaram-se não apenas um item, mas parte da estratégia de abastecimento. Sem eles, não era possível atravessar um rio nem manter uma fortaleza. O filósofo Sêneca escreveu que coragem não é tolerar o frio, mas vencê-lo com a razão. Estas palavras, talvez, fossem dirigidas precisamente àqueles guerreiros que marchavam pelas montanhas nevadas da Dácia. Eles não desafiavam os elementos, eles aprendiam a viver com eles. Os campaggi tornaram-se o símbolo desta nova compreensão da força. A força não de resistir, mas de se adaptar. E, no entanto, todas as manhãs, quando o sol mal se erguia sobre as montanhas, os legionários saíam novamente das tendas, calçando as suas pesadas botas. O frio esperava-os após o primeiro passo, mas agora eles sabiam: entre a morte e a vida, apenas algumas camadas de couro.
E estas camadas, com cheiro a fumo e suor, eram mais resistentes do que as paredes de mármore de Roma. Quando o inverno se tornava interminável, até a chama da fogueira parecia cansada. Nessas noites, as legiões romanas assemelhavam-se não a um exército, mas a uma tribo em movimento de sobreviventes. O nevoeiro sobre os vales da Dácia escondia a terra, e a geada rangia sob as botas, como se o próprio ar protestasse contra a invasão. Nestes meses, o frio tornou-se o verdadeiro adversário de Roma. E por mais paradoxal que pareça, era precisamente o calçado que determinava quem sairia vivo desta batalha. Os campagi eram agora usados por todos, do legionário ao tribuno. Eles transformaram-se num símbolo não oficial das campanhas do norte. Cada soldado sabia: perder uma bota significava perder o apoio, o equilíbrio e, com ele, a vida. O couro impregnado de gordura tornava-se macio, quase vivo. Os soldados diziam que o seu calçado respirava, como o peito de um camarada. A cada passo rangia e exalava vapor. Em terras germânicas, arqueólogos encontraram fragmentos de calçado com restos de pelo, queimado pela fogueira. Isto significava que os legionários secavam as botas diretamente junto à chama, arriscando estragar o couro, mas de outra forma não era possível. Durante a noite, as botas congelavam e ficavam duras como pedra, e de manhã tinham de as partir com os punhos para as calçar. Uma das cartas encontradas em Vindolanda descreve como um soldado, ao acordar depois do frio intenso, saiu para o posto descalço, porque o calçado tinha ficado de ferro. Estes detalhes parecem insignificantes, mas foram eles que decidiram os destinos dos exércitos. Os campagi tornaram possível aquilo que antes parecia loucura: as ofensivas de inverno. Os legionários começaram a mover-se pelos rios congelados, onde o gelo servia de ponte e não de obstáculo. Este era um novo tipo de guerra, onde a neve deixou de ser um inimigo. Os bárbaros, que acreditavam que os romanos partiriam com as primeiras geadas, estavam enganados. Agora, o Império podia guerrear 12 meses por ano. Relatórios táticos da época de Trajano mostram: com a introdução do equipamento de inverno, a velocidade da marcha aumentou em quase um terço. Os soldados percorriam até 20 km por dia, mesmo na neve. Para comparação, esta é a distância de uma cidade moderna até um vale vizinho, todos os dias, semana após semana, a temperaturas negativas. Os campagi tornaram-se não apenas uma proteção, eles permitiam ao exército mover-se e, portanto, existir. O termo vexilazao designava um destacamento separado de uma legião para uma missão específica. Eram precisamente esses destacamentos que mais frequentemente realizavam incursões de reconhecimento de inverno. E no seu equipamento, os campagi tornaram-se tão importantes quanto uma espada ou uma armadura. Sem eles, um soldado não conseguia atravessar um riacho gelado, não conseguia ficar de emboscada, não conseguia fugir se o inimigo atacasse de repente. Escavações arqueológicas mostram: o calçado daqueles anos era surpreendentemente bem pensado. As solas eram reforçadas com pregos de cobre para não escorregar, e as bordas das botas eram forradas com camadas adicionais de couro. Por dentro, lã de ovelha; por fora, uma espessa camada de gordura. Cada bota era feita à mão. Num único acampamento podia trabalhar todo um grupo de escravos e artesãos. Eles trabalhavam dia e noite, e o cheiro de couro curtido pairava sobre o acampamento, misturando-se com o fumo e o ferro. Nessas noites, os legionários reuniam-se junto ao fogo. Alguém aquecia as botas, alguém untava as solas, alguém simplesmente observava em silêncio como as faíscas voavam para o céu escuro. O frio unia. Não havia distinções de patentes nem orgulho romano, apenas o desejo comum de sobreviver até de manhã. Os campagi tornavam-se um amuleto pessoal. Quando alguém morria, as suas botas eram passadas a um camarada, não como um objeto, mas como parte da sua vontade. Historiadores notam:
A resistência dos romanos impressionava até os seus inimigos. Os bárbaros contavam que viam as legiões caminhar pela neve durante semanas, sem acender fogueiras para não se denunciarem. Os soldados dormiam com as botas calçadas para não perderem calor. Pela manhã, eles simplesmente se levantavam e continuavam a andar. Não eram pessoas, eram passos, transformados em ritual. E, no entanto, o frio não cedia. Doenças nos pés ceifavam as legiões como espadas. Nas crônicas, mencionam-se casos em que coortes inteiras eram retiradas do combate devido a congelações. Mas o exército aprendia. Untava o couro, secava o calçado, enfaixava os pés. Os Campagi não tornavam o soldado invulnerável, mas davam-lhe uma chance. E numa guerra de inverno, uma chance já é uma vitória. Assim, Roma gradualmente conquistava não só pessoas, mas também os elementos. O império aprendia não a quebrar a natureza, mas a sobreviver nela. E talvez era precisamente nisto que residia a sua verdadeira força. Não nas conquistas, mas na capacidade de ir mais além, quando qualquer outro povo teria parado. Afinal, o inverno testava não o exército, mas o espírito. E aquele que conseguiu aquecer os pés podia aquecer também o império. Na primavera, a neve finalmente começou a recuar. A terra libertava-se lentamente dos grilhões de gelo, e com as primeiras gotas de água do degelo, o cheiro de couro, fumo e queimado espalhou-se pelo acampamento. Os Campagi, enegrecidos pelo inverno, jaziam junto às fogueiras. Eram limpos, remendados, secos. Os soldados, habituados ao frio, sentiam agora uma estranha leveza. Os pés já não doíam, o passo tornara-se mais suave, a terra mais quente. Mas, juntamente com o calor, vinha também a consciência. Aqueles que sobreviveram ao inverno já não eram os mesmos. Eles carregavam consigo os vestígios do frio, não só no corpo, mas também na memória. Nas solas das botas permaneciam os pregos cravados, as bordas gastas, os vestígios de sal e sangue. Cada pegada falava de um caminho percorrido, através da neve e da morte. Os Campagi tornavam-se uma crônica sem palavras, e se Roma tinha estradas pelas quais a história caminhava, os legionários tinham botas nas quais essa história era escrita. As marchas da primavera eram mais rápidas, a terra cedia, o ar começou a cheirar a erva úmida, mas a disciplina não desaparecia. Antes de cada saída, os centuriões verificavam novamente o calçado. Não as espadas, não os escudos, mas precisamente as botas. Porque agora até os comandantes sabiam. O exército não caía pela espada do inimigo, mas pelo frio que se aproximava por baixo, da terra. O imperador Trajano, ao receber notícias da vitória na Dácia, ordenou que os zapateiros da legião fossem recompensados com anéis de prata. Um caso raro em que a honra coube àqueles que não empunhavam armas. O trabalho deles salvou milhares de vidas, e nesta decisão sentia-se uma nova compreensão da guerra. A vitória não é apenas estratégia, mas também o cuidado com os detalhes. Os Campagi sobreviveram às suas guerras. Quando as legiões regressaram a Roma, as botas foram retiradas e penduradas nos barracões, mas o couro, seco, impregnado de suor, ainda guardava o cheiro do inverno, o cheiro da sobrevivência. Para aqueles que atravessaram a neve, não era apenas um item de vestuário, mas um lembrete. A força do império começa com um simples passo, dado no frio.